Se vou passar o resto da minha vida nessa mesma rotina, com essa mesma distância confortável entre nós, sem nunca mais sentir aquela faísca, sem nunca me sentir verdadeiramente vista, desejada ou apaixonada por nada. Você está tendo um caso? A pergunta saiu mais dura do que eu pretendia, interrompendo sua explicação confusa. Não, ela disse rapidamente. Não, eu não te traí. Eu jamais faria isso com você conosco. Mas ela me olhou com algo que poderia ser esperança ou desespero. Tenho pensado que talvez devêssemos tentar ficar separados por um tempo. Talvez precisemos de espaço para descobrir se o que temos vale a pena lutar ou se estamos juntos apenas porque é mais fácil do que admitir que nos distanciamos. As palavras continuaram vindo depois disso, mas eu parei de ouvi-las claramente. Algo sobre terapia, sobre tirar um tempo para explorar o que talvez estivesse faltando, sobre ser jovem demais para se contentar com algo confortável, porém sem paixão. Ela falou sobre se reconectar, sobre se redescobrir como indivíduo, sobre a possibilidade de voltarmos mais fortes. Mas tudo que eu ouvi foi que minha esposa queria explorar outras opções, que achava que o que tínhamos construído juntos não era suficiente, que queria procurar outras alternativas e ver se conseguia encontrar alguém melhor. Não quero te perder, ela dizia quando voltei a prestar atenção. Mas sinto que estou me perdendo e não sei como resolver isso sem um pouco de espaço para respirar e pensar. Pare, eu disse baixinho. E ela parou, olhando para mim com aqueles olhos grandes e esperançosos, como se eu tivesse uma solução que tornasse tudo mais fácil para nós duas. Levantei-me, fui até a janela e olhei para o jardim onde ela havia imaginado plantar flores, mas nunca chegou a fazê-lo. Minha mente estava estranhamente clara. Você quer espaço? Perguntei sem me virar. Sim, ela gaguejou. Você quer explorar outras opções? Perguntei. Não necessariamente outras pessoas, apenas outras possibilidades, outras maneiras de ser. Virei-me para encará-la. Ela me observava com crescente incerteza, como se estivesse começando a perceber que a conversa não estava indo como ela esperava. Você tem 1 hora, eu disse. O quê? Ela perguntou. Arrumem suas coisas, tudo o que vocês precisarem para as próximas semanas. Vocês podem voltar para pegar o resto depois. Minha voz soava perfeitamente calma aos meus próprios ouvidos, profissionalmente distante. Eu te levo até a casa dos seus pais. Ethan, não é isso que eu quis dizer, ela gaguejou. É exatamente isso que você quis dizer. Olhei para o meu relógio. 58 minutos agora. Ela me encarou como se eu tivesse 2 cabeças. Eu queria conversar sobre isso. Queria que resolvêssemos isso juntos. Talvez tentar terapia de casal primeiro. Claire, olhei diretamente para ela. E ela deve ter visto algo na minha expressão que a fez parar de falar. Você acabou de me dizer que quer explorar se vale a pena manter nosso casamento. Você não pede para alguém ficar esperando enquanto você procura alternativas. Faça as malas. Você está sendo ridícula. É exatamente esse tipo de problema de comunicação de que estou falando. Você nem está tentando entender. Eu entendo perfeitamente. Sentei-me novamente, mas não perto dela. Você não está feliz. Você acha que pode haver algo melhor por aí. Você quer descobrir sem perder sua segurança. E você esperava que eu ficasse aqui negociando com você sobre isso? Sim, eu esperava que você se importasse o suficiente para lutar por nós. Ela disse, eu não luto por pessoas que já estão quase de saída. Levantei-me novamente. 55 minutos. O pânico em seus olhos era real, e parte de mim queria confortá-la, retirar as palavras e fingir que aquela conversa nunca tinha acontecido. Mas uma parte maior de mim, a parte que passou 20 anos aprendendo que a integridade estrutural era tudo, sabia que algumas rachaduras não podiam ser reparadas. Algumas fundações, uma vez danificadas, nunca mais seriam verdadeiramente sólidas. Ela fez as malas em 37 minutos, movendo-se pela casa como se estivesse em choque, jogando roupas e produtos de higiene pessoal em 2 malas enquanto eu esperava na porta da frente. Ela continuava tentando iniciar conversas, explicações, desculpas, tentativas de reformular o que havia dito, mas eu não respondi. Não havia mais nada a discutir. A viagem até a casa dos pais dela foi silenciosa, exceto pelo choro dela. Mantive as mãos firmes no volante, os olhos na estrada, a mente cuidadosamente vazia. Quando entrei na garagem, ela se virou para mim uma última vez. Não era isso que eu queria, ela sussurrou. É exatamente o que você queria, eu disse. Você só achou que custaria menos. Ajudei a levar as malas até a porta, esperei até que a mãe dela atendesse e a puxei para dentro com perguntas preocupadas, depois dirigi para casa, para nossa casa vazia e comecei o processo metódico de seguir em frente sem ela. 3 semanas depois,
Meu telefone vibrou com outra mensagem de Clary. Dei uma olhada rápida enquanto revisava as plantas na minha mesa, depois coloquei o telefone de lado sem ler a mensagem inteira. Eu tinha entendido o suficiente para saber que era mais uma variação do mesmo tema. Arrependimento, explicação, um apelo para conversar. Os papéis do divórcio tinham sido protocolados 2 dias depois de eu tê-la deixado na casa dos pais dela. Meu advogado, Jim Patterson, havia cuidado das minhas transações imobiliárias e me conhecia bem o suficiente para não fazer muitas perguntas quando liguei para ele naquela quarta-feira de manhã. Tem certeza disso, Ethan? Ele perguntou. 100 filhos, poucos bens para dividir, separação definitiva. Mas depois que protocolamos, fica complicado desfazer. Arquive, eu disse, música, e ele arquivou. Desde então, Clary lançou o que só pode ser descrito como uma campanha. Mensagens de texto a qualquer hora, mensagens de voz que começavam com um pedido de desculpas e se tornavam cada vez mais desesperadas. Longos e-mails explicando o que ela realmente queria dizer, como eu havia entendido errado, como ela estava apenas passando por uma fase e nunca teve a intenção de nos separarmos de verdade. Ela aparentemente contou aos pais e amigos uma versão dos fatos que me fazia parecer o irracional, porque eu recebi ligações da mãe e da irmã dela e de pelo menos 3 amigos em comum perguntando se poderíamos resolver as coisas. Fui educado, mas claro com todos eles. Clary pediu espaço para explorar outras opções e eu dei a ela exatamente o que ela pediu. Se ela estava infeliz com o acordo, isso era entre ela e suas próprias escolhas. A conversa mais constrangedora foi com Marcos, cuja festa de aniversário nos apresentou. Ele apareceu no meu apartamento em uma manhã de sábado com café e aquele tipo de expressão preocupada geralmente reservada para intervenções. Clary ligou para Sarah chorando, ele disse, acomodando-se na minha cadeira da cozinha como se pretendesse ficar um bom tempo. Disse que você não atende às ligações dela. Não considera terapia. Simplesmente entregou os papéis para ela como se fosse uma estranha. Ela não é uma estranha, eu disse, servindo meu próprio café. Ela é a mulher que me disse que nosso casamento não era suficiente para ela e que precisava explorar outras possibilidades. Não é assim que ela conta a história. Tenho certeza que não. Encostei-me no balcão, observando meu amigo de longa data, Marcos. O que você faria se Sarah chegasse em casa um dia e dissesse que não tinha certeza se valia a pena manter o casamento? Que queria um tempo para pensar se conseguiria algo melhor. Ele ficou em silêncio por um longo minuto. Eu provavelmente perderia a cabeça completamente. Não perdi a cabeça. Ouvi o que ela disse e respondi de acordo. Tomei um gole de café, achei amargo, mas bebi mesmo assim. Ela queria explorar outras opções. Estou deixando ela explorar. Ela está infeliz, cara. Seja lá o que ela pensasse que queria, agora ela não quer mais. Então ela está aprendendo algo valioso sobre si mesma. Marcos foi embora depois de 1 hora, balançando a cabeça como se eu estivesse cometendo um erro que ele não conseguia identificar. Mas eu vi compreensão em seus olhos também. O reconhecimento de que o que Clary havia pedido não era realmente negociável. Não dá para voltar atrás. Não dá para pedir ao cônjuge que espere pacientemente enquanto você decide se ele, é bom, boa, o suficiente para continuar com você. As consequências sociais foram administráveis, mas persistentes. Convites para jantar que incluíam nós dois de repente se tornaram constrangedores. Sou o tipo de cara que não fala muito, mas constrói uma vida sólida de forma discreta. Aos 38 anos, aprendi que ações importam mais do que palavras, que consistência supera grandes gestos e que os melhores relacionamentos, assim como os melhores projetos de engenharia, são construídos sobre alicerces nos quais você pode confiar plenamente. Conheci Clary no fim de semana de aniversário do meu amigo Marcos, na casa dele no lago. Eu estava tomando uma cerveja no pier, observando o pôr do sol pintar a água de dourado, quando ela apareceu ao meu lado com aquela risada que iluminava qualquer ambiente. Ela tinha esse jeito de fazer a conversa parecer fácil, como se nos conhecêssemos há anos em vez de minutos. Enquanto todos faziam barulho ao redor da fogueira, nós conversávamos sobre tudo e sobre nada. O trabalho dela como designer gráfica, meu projeto mais recente na empresa de engenharia, como as estrelas pareciam diferentes longe da cidade. Você não é muito de festas, né? Ela perguntou, se acomodando na cadeira ao meu lado. Depende da festa, eu disse. Isso aqui é perfeito. E era mesmo. Ela percebeu isso imediatamente. Enquanto outras mulheres tentavam me arrastar para o meio da multidão ou reclamavam da minha natureza reservada, Clary parecia apreciar o espaço entre as palavras, o conforto de simplesmente estar presente com alguém sem precisar preencher cada silêncio.
Nos apaixonamos perdidamente depois daquele fim de semana. Ela vinha de carro até meu apartamento depois do trabalho e cozinhávamos juntos. Ela tagarelava sobre clientes difíceis enquanto eu ouvia e mexia um molho de macarrão. De alguma forma, ela fazia tudo parecer mais acolhedor. Meu apartamento de solteiro estéril se transformou quando ela começou a deixar livros na minha mesa de centro, seu chá favorito no meu armário, sua risada ecoando pelas paredes que estavam silenciosas demais há muito tempo. O pedido de casamento veio 2 anos depois, em outro pier, em outro lago, durante outro pôr do sol. Eu tinha um anel há meses, esperando o momento certo. Mas quando ela olhou para mim com aquela mesma expressão daquela primeira noite, como se eu fosse exatamente o que ela estava procurando sem saber, as palavras simplesmente saíram naturalmente. Casa comigo, eu disse, e ela disse sim antes mesmo de eu tirar o anel do bolso. Nosso casamento foi pequeno, perfeito. Clary, com um vestido simples que a fazia parecer radiante por dentro. Eu, com o terno que meu pai usará em seu próprio casamento, 40 anos antes. Escrevemos nossos próprios votos, sob um arco que sua melhor amiga decorara com flores do seu jardim. Prometi ser seu porto seguro, sua segurança, a pessoa com quem ela sempre poderia contar. Ela prometeu ser minha luz, meu riso, a voz que me chamaria para casa. Os primeiros anos de casamento pareciam a prova de que eu havia acertado na equação mais importante da minha vida. Manhãs preguiçosas de domingo, com café e jornais espalhados pela cama. Seus pés sob as minhas pernas enquanto ela trabalhava em projetos freelance e eu esboçava soluções para os problemas do escritório. Viagens de carro em que criávamos playlists juntos. Suas músicas pop misturadas com meu rock clássico, discutindo amigavelmente sobre se os Beatles eram melhores que os Rolling Stones. Enquanto quilômetros de estrada desapareciam sob nossos pés, compramos a casa na rua Maple porque Clary se apaixonou pelas janelas da cozinha que davam para o quintal, onde ela imaginava plantar um jardim. Me apaixonei pela garagem que comportava minha bancada e o carro dela, com a estrutura sólida de um lugar construído para durar. Passávamos os fins de semana na loja de materiais de construção escolhendo cores de tinta e puxadores para os armários, os olhos dela brilhando com planos para o nosso futuro. Somos bons nisso, disse ela certa noite, nós dois cobertos de tinta e exaustos depois de terminarmos a sala de estar. Ela estava aconchegada ao meu lado no sofá coberto com plástico, observando nosso trabalho com satisfação. Somos mesmo, concordei, beijando o topo da sua cabeça. Construímos coisas boas juntos. E construímos. 5 anos de casamento que pareciam a coisa mais natural do mundo. Jantares onde o calor de Clary atraía as pessoas e minha presença constante as fazia se sentir à vontade para ficar. Feriados com nossas 2 famílias. Clary mediando entre meus pais reservados e os dela, dramáticos, com a graça de uma diplomata. Noites tranquilas onde ela lia no sofá com os pés no meu colo enquanto eu trabalhava em projetos de hobby na mesa de centro. Eu confiava completamente. Confiava nela completamente porque é assim que encaro tudo na vida. Quando me comprometo com algo, seja uma carreira, um projeto de construção ou um casamento, dou tudo de mim. Acreditava que Clary era assim também. Acreditava que tínhamos construído algo capaz de resistir a qualquer tempestade, algo com a integridade estrutural para durar uma vida inteira. A fundação parecia sólida. A estrutura parecia firme. Todos os elementos de sustentação estavam exatamente onde deveriam estar. Eu havia verificado e conferido cada junta, cada conexão, cada ponto de potencial falha. Nunca imaginei que a falha mais perigosa seria algo que eu não conseguiria eliminar com engenharia. Algo que estava escondido nas plantas desde o início, a simples e devastadora possibilidade de que a pessoa com quem eu havia construído tudo pudesse decidir, numa terça-feira qualquer, que queria demolir tudo e começar de novo com outra pessoa. Cheguei em casa do trabalho naquela terça-feira esperando nada mais complicado do que lasanha requintada e talvez assistir ao jogo na TV. O projeto no trabalho havia se atrasado. Cálculos estruturais para uma nova ponte no centro da cidade que insistiam em não se equilibrar corretamente. E meu cérebro ainda estava meio perdido em distribuições de carga e análises de tensão quando entrei pela porta da frente. Clary estava na cozinha, mas algo parecia estranho imediatamente. Ela não estava cantarolando como de costume enquanto cozinhava, nem dançando levemente ao som da sua playlist. Em vez disso, estava de costas para mim, ombros rígidos, olhando pela janela para o jardim que nunca conseguirá plantar. Oi, eu disse, largando as chaves no balcão. Bom dia. Ela se virou e eu vi em seu rosto aquele olhar que as pessoas têm quando estão prestes a dar mais notícias.
No meu trabalho, eu já tinha visto isso muitas vezes pouco antes de clientes me dizerem que o orçamento tinha sido cortado, o prazo adiantado ou que o projeto inteiro tinha sido cancelado. Mas era claro, estávamos na nossa cozinha e não havia motivo para aquela expressão ser dirigida a mim. Precisamos conversar, ela disse, e meu estômago deu um nó. Em 7 anos juntos, Clary nunca tinha usado essas palavras. Conversávamos constantemente sobre tudo, mas ela nunca tinha feito parecer uma reunião formal. Ela gesticulou em direção à sala de estar e eu a segui, minha mente já percorrendo possibilidades como conferir cálculos, problemas financeiros, dramas familiares, problemas de saúde. Sentamos em extremidades opostas do sofá, não perto como de costume, sem os pés dela sob as minhas pernas ou meu braço em volta dos seus ombros. Ela se empoleirou na beirada das almofadas como se precisasse correr, com as mãos entrelaçadas no colo. Tenho pensado muito ultimamente, começou ela, e eu esperei pelo resto, mas ela parecia presa nessas palavras. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas, e ela ficava me olhando e desviando o olhar, como se não conseguisse encarar o que estava prestes a dizer. Pensando em que perguntei, embora uma parte de mim já soubesse que eu não queria a resposta. Em nós, no nosso casamento. Ela respirou fundo, com a voz trêmula. Ethan, eu te amo. Preciso que você saiba disso antes de dizer qualquer outra coisa, mas sinto que estamos quebrados de alguma forma. Como se tivéssemos ficado tão confortáveis que esquecemos como realmente nos enxergar. As palavras me atingiram como uma falha estrutural sob pressão. Repentina, catastrófica, impossível de consertar depois de começar. Mas mantive a voz firme, o rosto calmo. O que você quer dizer com quebrado? Somos como colegas de quarto, disse ela, ganhando impulso agora que havia começado. Temos nossas rotinas, nossos padrões confortáveis. Mas quando foi a última vez que você realmente olhou para mim? Quando foi a última vez que conversamos sobre algo que importasse? Algo além do que vamos jantar ou se precisamos chamar um encanador? Pensei naquela manhã em que ela beijou minha bochecha enquanto eu tomava café e lia as notícias. Como aquilo pareceu natural e certo. Eu pensei que éramos felizes, eu disse. Eu também pensei por muito tempo, mas ultimamente. Ela estava chorando agora, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto lutava para encontrar as palavras. Fico me perguntando se é só isso que existe. Amigos que não sabiam de que lado ficar. A suposição de que eu devia estar devastado. Que eu estava fingindo estar bem enquanto secretamente esperava uma reconciliação. A verdade era mais simples e mais complexa do que isso. Eu não estava secretamente devastado. Eu estava reconstruindo metodicamente da mesma forma que abordaria qualquer outro grande projeto estrutural. Primeiro passo, avaliar os danos. Segundo passo, salvar o que fosse possível. Terceiro passo, limpar a base e começar do zero. A casa parecia diferente sem a presença de Clary, mas não vazia. Mais silencioso, sim, mas não solitário. Estabeleci novas rotinas, reivindiquei os espaços que eram dela. Reorganizei os móveis para atender às minhas preferências, em vez de nossos compromissos. A mesa da cozinha, onde compartilhamos milhares de refeições, tornou-se meu espaço de trabalho para projetos noturnos. O quarto que dividíamos tornou-se simplesmente meu quarto. A cama arrumada de acordo com meus padrões. O armário reorganizado para acomodar apenas minhas roupas. Eu estava jantando naquela mesa, comida tailandesa para viagem e revistas de engenharia, quando a vi pela janela da frente. Clary estava sentada em seu carro do outro lado da rua, simplesmente parada ali no crepúsculo crescente, olhando para casa. Observei-a por 10 minutos, nenhum de nós se movendo, então me levantei e fechei as persianas. Na manhã seguinte havia flores na minha varanda, rosas brancas com um cartão escrito à mão por ela. Sinto muito. Cometi um erro terrível. Por favor, me ligue. Eu te amo. Coloquei as flores na lata de lixo sem levá-las para dentro. 2 dias depois, eu estava saindo do supermercado quando a vi novamente. Dessa vez, ela estava atravessando o estacionamento com alguém que eu não reconheci. Um cara alto, com o cabelo impecavelmente penteado e roupas de aparência cara. O tipo de homem que provavelmente usava mais produtos para cabelo do que a maioria das mulheres. Eles estavam rindo de alguma coisa, a cabeça dela jogada para trás daquele jeito. Lembrei-me da mão dela tocando brevemente o braço dele. Terminei de carregar as compras, dirigi para casa e percebi que não sentia nada além de uma leve curiosidade. Ela estava fazendo exatamente o que tinha dito que queria fazer, explorar outras opções. O fato de ela aparentemente estar fazendo isso enquanto me implorava para voltar com ela só confirmava que eu tinha feito a escolha certa.
O divórcio foi finalizado numa terça-feira de outubro, exatamente 6 meses depois daquela conversa na nossa sala de estar. Jimmy ligou no trabalho para avisar que o juiz tinha assinado os papéis, que estava oficialmente tudo acabado. Clary não contestou nada. A casa, a conta poupança, a divisão de bens. Ela assinou tudo que o advogado lhe apresentou como se ainda esperasse que a cooperação lhe desse uma segunda chance. Naquela noite, abri uma garrafa de vinho que guardava para uma ocasião especial e fiz um brinde ao fim de um capítulo e ao início de outro. Não em comemoração nem em amargura, mas em reconhecimento a uma tarefa concluída com eficiência e perfeição. Eu estava livre para construir algo novo. E desta vez, teria mais cuidado ao verificar os alicerces. No primeiro ano após o divórcio, aprendi a diferença entre estar sozinha e sentir-me solitária. Estar sozinha era chegar em casa, encontrar o silêncio e escolher como passar a noite sem negociar ou fazer concessões. Estar sozinha era descobrir que eu realmente gostava de cozinhar quando só precisava me agradar, que eu podia passar fins de semana inteiros trabalhando em projetos sem interrupções, que o silêncio podia ser tranquilo em vez de constrangedor. Sentir-me solitária era algo que eu esperava, mas raramente sentia. Talvez porque eu tivesse escolhido essa solidão em vez de tê-la imposta a mim. Talvez porque eu tivesse aprendido a ver a ausência de Clary não como algo que me faltava, mas como espaço para algo melhor florescer. Cerca de 10 meses depois da assinatura dos papéis, comecei a namorar novamente. Não procurando ativamente por ninguém, mas aberta às possibilidades quando surgissem. Conheci Lisa em uma conferência profissional. Ela era arquiteta e havia trabalhado como consultora em um dos meus projetos. Era inteligente e independente, sabia o que queria e parecia apreciar as mesmas qualidades em mim. Começamos com encontros para tomar café, que depois se transformaram em jantares. Levando as coisas com calma, mas com firmeza, encontrei Clary na cafeteria da Quinta Rua, cerca de 14 meses depois do divórcio ter sido finalizado. Ela estava sentada sozinha em uma mesa de canto, com uma expressão cansada que nem a maquiagem conseguia disfarçar. Quando ela me viu na fila, seu rosto passou por várias expressões antes de se fixar em algo que talvez fosse esperança. Ethan, disse ela quando passei pela sua mesa com meu pedido. Claire, parei, observando seu rosto. Ela parecia mais velha, ou talvez apenas abatida. Como vai? Estou. Ela apontou para a cadeira vazia à sua frente. Pode se sentar um minuto, por favor? Eu não tinha nenhum compromisso urgente, então me sentei. Ela envolveu as mãos na xícara de café como se precisasse do calor, mesmo sendo um dia ameno de primavera. Ouvi dizer que você está saindo com alguém, disse ela depois de um instante. A notícia se espalhou rápido em nosso círculo. Lisa e eu estávamos juntos há 4 meses, levando as coisas devagar, mas com firmeza. Ela entendia de bases sólidas, de construir algo duradouro, da diferença entre se acomodar e escolher sabiamente. Estou sim, respondi simplesmente. Clary assentiu, como se já esperasse essa resposta. É sério? Pode ser. Observei seu rosto atentamente. Por quê? Eu só. Ela olhou para o café e depois para mim. Sinto sua falta. Sinto falta de nós. Sei que estraguei tudo. Sei que você provavelmente me odeia, mas eu tinha que tentar mais uma vez. O que eu fiz, o que eu disse naquela noite, não foi realmente sobre você ou sobre nós. Eu só, não sei. Com medo de envelhecer, com medo de me acomodar, com medo de perder alguma coisa. Mas eu estava errada sobre tudo isso. O que você quer de mim, Claire? Quero saber se existe alguma chance, alguma possibilidade de tentarmos de novo. Tive mais de 1 ano para descobrir o que realmente quero, e é você. Sempre foi você. Tomei um gole de café, reflete sobre suas palavras e senti a familiar ausência da raiva ou da mágoa que ela provavelmente esperava encontrar. Como foi a exploração? Perguntei. Suas bochechas coraram. Foi um erro. Tudo. Eu pensei que queria emoção, paixão, o tipo de romance que a gente vê nos filmes. Mas isso não é a vida real, né? A vida real é o que tínhamos. Confiança e estabilidade, alguém que aparece todo dia. E você descobriu isso saindo com outras pessoas? Sim. Ela me encarou diretamente. Eu precisei perder para entender o valor disso. Assenti lentamente. A questão é, Claire, que eu não precisei perder para saber o valor disso. Eu sabia exatamente o que tínhamos e estava comprometido em manter. Foi você quem decidiu que não era o suficiente. Eu sei. Eu fui um idiota. Você não foi idiota. Você foi honesta sobre o que queria e eu te dei exatamente isso. Terminei meu café e coloquei a xícara na mesa. Você queria explorar outras opções, então eu te dei liberdade para explorar. Você queria espaço para resolver as coisas, então eu te dei todo o espaço que você pudesse precisar.
Você queria saber se podia fazer melhor do que tínhamos, e agora você pode. E eu não consigo, disse ela baixinho. Não consigo fazer melhor do que tínhamos. Talvez não, mas consigo. As palavras pairaram entre nós por um instante. Ela me olhou como se eu a tivesse esbofeteado, e percebi que ela tinha vindo até aqui esperando uma conversa completamente diferente. Ela esperava que eu estivesse magoado, esperando grato por seu retorno. O que isso significa? Perguntou ela. Significa que também aprendi algumas coisas neste último ano. Aprendi que mereço alguém que não precise procurar por aí para descobrir que vale a pena ficar comigo. Aprendi que o tipo de amor sobre o qual quero construir minha vida não vem com cláusulas de escape e separações de teste. Levantei-me e olhei para a mulher com quem um dia planejei passar o resto da minha vida. Ela era linda, ainda assim, familiar de maneiras que despertavam antigos hábitos de afeto. Mas ela também era um lembrete da lição mais importante que aprendi em 39 anos. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é deixar alguém ir encontrar o que está procurando. Mesmo que isso signifique que eles possam descobrir que não foi você. Espero que você encontre o que procura, Clary. De verdade. Mas não será comigo. Deixei-a sentada lá e dirigi para a casa que agora era completamente minha, onde Lisa viria jantar naquela noite, onde cozinharíamos juntos sem o peso das antigas decepções, onde construiríamos algo novo em um terreno que eu havia completamente limpo. 6 meses depois, pedi Lisa em casamento no meu deck, aquele que Clary nunca tinha terminado de me ajudar a construir. Lisa disse sim sem hesitar, como se estivesse esperando pela pergunta tanto quanto eu estava esperando para fazê-la. Estamos planejando o casamento para o próximo outono. Lisa entende de fundamentos, de construir coisas que duram, de estar presente todos os dias pronta para investir naquilo que você escolheu construir juntos. Ela nunca me pediu para competir por sua atenção ou provar meu valor com grandes gestos. Ela está presente todos os dias da mesma forma que eu, pronta para construir algo juntos do qual nenhum de nós quer se afastar. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse lidado com aquela noite com a Clary de forma diferente. Se eu tivesse lutado mais, concordado com a terapia ou tentado reconquistá-la, mas essas dúvidas nunca duram muito. Dei a Clary exatamente o que ela pediu. E ao fazer isso, me dei a chance de encontrar alguém que jamais pediria isso. Isso não é vingança. É apenas a consequência natural de construir sua vida sobre bases sólidas e se recusar a se contentar com menos do que alguém grato por estar ao seu lado. E assim, chegamos ao fim da história de hoje. Foi o que você esperava ou teve uma reviravolta inesperada? Estou curioso para saber sua opinião. Compartilhe nos comentários abaixo e vamos conversar. Se esta história te prendeu, não se esqueça de curtir. E se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade. Eu trago histórias novas e cativantes todos os dias, então clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nada. Obrigado por assistir e até a próxima!